Hoje vamos falar de One Punch Man, mais especificamente a saga dos ninjas, que enfim acabou. Essa saga que durou mais do que o necessário e teve alguns resets em algumas versões antigas. E esse é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, pois como leitor de mangás e revistas em quadrinhos, eu odeio resets. Eu não acho que é um tratamento muito digno com os fãs, né? Tu ir lá, que há um arco de história e simplesmente depois resetar tudo e falar que aquilo ali não é canônico, né? Então eu prefiro que desse uma história mais ou menos, vamos dizer assim, né? Aquela história que não seja perfeita e lá futuramente, né? Que uma história para consertar o que acha que está errado, mas simplesmente resetar tudo, né? E começar tudo de novo, eu não gosto disso. E essa saga, né, dos ninjas dentro de One Punch Man, né, do mangá de One Punch Man, é um exemplo disso, né? Tivemos umas 3, 4 versões dessa saga que todo mundo, né, tava querendo que acabasse de uma vez e resetá-lo tudo, né, para depois no final, né, a versão final ficar simplesmente, né, mais parecido com a webcomic. Se eles tivessem seguido, né, a webcomic desde o início, já teriam chegado, né, na saga perfeita. E nesse vídeo, né, eu vou focar nos 3 pontos positivos que essa versão final, né, nos trouxe em relação aos outras versão dessa saga, e também os pontos que ficaram negativamente em relação àquela saga. Então, se você é fã de One Punch Man, me acompanhe nesse vídeo. Primeiro ponto positivo dessa versão final, né, que vai se tornar canônico na saga dos ninjas, em relação ao Blast. Essa versão final ficou bem mais parecido com o que nós conhecemos do personagem, né, aquele personagem mais misterioso, que não luta muito, só tem uma fama de ser forte, né? E já que nas outras versões ele chegou, né, a lutar com o Void, mostrando que ele é super forte, mas mesmo assim, né, ele acabou sendo, vamos dizer, humilhado pelo Void. Claro que o Void naquela versão estava bem mais forte, mas eu prefiro, né, preferi essa versão final aqui, onde eu mostro o Blast, né, como aquele ser misterioso, né, e com relações com coisas que ainda vão acontecer, né, dentro da história de One Punch Man. O segundo ponto positivo que eu achei dessa versão final é dar mais protagonismo, né, Paulo, o Saitama. Afinal, nessa versão, né, eles fazem toda uma introdução ali do Void, falando que ele é forte e tudo mais, e quando chega no local onde ele ia aparecer, ele simplesmente, né, tá lá aquele buraco no chão, porque o Saitama, né, derrotou ele com um cascudo só, né? Já que na outra versão não, né, teve toda uma luta ali do Void com o Blaster ali, e acabou tirando um pouquinho do protagonismo do Saitama, na minha opinião, né? E essa versão final não, né? Ele reapareceu, lutou com o Saitama e lutou não, né? Tentou bater no Saitama e levou um soco lá e foi derrotado, né? E isso eu acho que dá mais protagonismo, né, pro Saitama. Afinal é o que nós queremos, né? Nós fãs de One Punch Man queremos ver, né, o Saitama como protagonista. O terceiro ponto positivo dessa versão final, né, é o gancho do final ali com aqueles 2 monstros que apareceram, a Tartaruga, né, e o Tiki, que apareceram rasgando, né, a dimensão ali e jogando rajadas de energia. Gostei bastante desse gancho, para mostrar, né, o futuro da série, já que na outra versão, né, o Void, né, junto com os ninjas indo atacar, né, o God, e eu acho que não é ainda o momento, né, do God aparecer. Afinal, quem conhece a webcomic sabe que tem muitas coisas ainda para acontecer dentro da história de One Punch Man, né, antes de chegar esse grande momento que todos os fãs, né, de One Punch Man estão esperando. Então eu preferi bem mais essa versão, né, que tá num gancho para descobrir um pouquinho mais sobre outros personagens dentro de One Punch Man, né, como por exemplo o Asmar Mask, né, que
na webcomic, né, já teve um desenvolvimento e revelações sobre ele, mas no mangá ainda não, né? Agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos dessa versão final, né? E o primeiro ponto negativo que eu quero citar, né, é em relação ao Void, já que nessa versão final ele ficou mais como um figurante, né? Só apareceu em alguns quadros ali e depois nem mostrou, né, a luta dele com o Saitama. Afinal não teve luta, né? Ele foi derrotado com um soco só, né? E na outra versão não, né? Teve um aparecimento bem maior, lutando com Blast e tudo mais. Cara, eu não gostava tanto, né, daquela, não aquela luta com o Blast, mas tipo do jeito que foi, sabe, ele quase humilhando, né, o Blast. Mas eu queria que ele aparecesse um pouquinho mais, sabe, ele lutasse com alguns personagens ali antes de ser derrotado, né, pelo Saitama, ou pelo menos que contasse um pouquinho mais, né, da história dele com relação com alguns outros personagens, como teve nas versões anteriores. Segundo ponto negativo dessa versão final é em relação, né, ao Sonic e o Flash, que em relação a eles, né, que a ligação que eles têm tudo com a Aldeia Linza, a relação deles, né, como amigo e tudo mais. Eu acho que nessa versão final não foi tão aprofundado, né, essa relação deles. E eu acho que a outra versão, a versão anterior dessa, tem um aprofundamento bem maior, sabe? O motivo do Flash fazer o que ele faz, o motivo porque o Sonic não gosta do Flash, né? E porque o Sonic é desse jeito, né, que ele se apresenta, né, durante toda a história de One Punch Man. O terceiro ponto negativo dessa versão final da saga dos Linzas em relação ao Blast e ao Void, né, que não teve tanto desenvolvimento na relação entre eles ali. Na verdade nem teve, né, uma relação entre esses dois personagens. Só diz que o Blast derrotou ele há 15 anos atrás e tudo mais. Já na outra versão, a versão anterior dessa, né, que acabou sendo descartado, tinha tudo ali uma relação, né, do Blast ter um filho e uma relação com a irmã do Void, tudo um plano ali arquitetado, né, pelo Void e tudo mais. E eu achei que aquilo ali cairia bem mais, né, já que há 15 anos atrás quem derrotou o Void, né, foi o Blast. Então acho que dá para ter mantido aquela história e contado nessa versão final, que acho que ficaria bem legal, sabe, para nós, mesmo se que não tivesse, né, uma luta entre esses dois personagens, né. E eu não tô, né, criticando esse capítulo, essa saga, né, Linza é uma excelente saga, mas como eles tiveram várias versões, né, acaba o leitor meio que ficando perdido, né, em qual versão que é a real, né, afinal tu acompanha ali e quando tu vê, né, aquilo ali foi tudo resetado, né, e não tá valendo mais nada, né. Mas me conte nos comentários qual dessas versões você gostou mais. Gostou da versão final ou preferia alguma outra? Me conta nos comentários. Também não esqueça de curtir esse vídeo para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é bom. E também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo dos mangás, revistas em quadrinhos, filmes e séries. Até o próximo vídeo, pessoal.